Olá, amigos, seguidores, internautas, você que parou no vídeo. Seja bem-vindo, você que não é inscrito no canal aqui, seja bem-vindo. Você que é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Já deixa sua opinião nos comentários, já deixa um coraçãozinho, já deixa um like. Deixa um bom dia para nos ajudar. Você nos ajuda comentando, você vai estar nos apoiando para que possamos continuar fazendo vídeos, trazer uma mensagem de Deus, você nos ajuda a trazer essa mensagem de Deus na palavra de conhecimento, de conforto para você, amigo seguidor. Quero falar do livro de Gênesis, Bíblia Sagrada, Primeiro livro de Moisés, segundo a Bíblia, a autoria desse livro de Gênesis é dada a Moisés. O que traz o livro de Gênesis, O que nós podemos aprender? Nós podemos aprender, a Bíblia Sagrada, vai dizer o seguinte, vai confirmar, vai afirmar que foi Deus que criou os céus e a terra. Está no versículo 1 aqui, verso 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E continua, no verso 2, vai falar que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre, a face do abismo. Então, a terra onde nós vivemos hoje era um abismo completo, o mundo era um abismo. Então, o que Deus fez? Era um abismo, e a palavra, o verso 2, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, onde hoje é terra. Na verdade, Deus criou a terra depois. Então, o Espírito de Deus se movia nesse abismo, que logo na frente Deus vai criar a terra. E no ato ali, do começo da criação, Deus ele criou tudo pela sua palavra. Nós podemos observar e ver nos versículos aqui que o poder de Deus, o poder da palavra, ele ia falando, as coisas iam acontecendo. Então observamos sobre esse poder de Deus, esse poder que tem poder para criar as coisas, simplesmente ao falar as coisas iam acontecendo. Deus disse no verso 3, haja luz, e houve a luz, e viu Deus que a luz era boa. Boa, está no versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Então Deus fez uma separação. Existia o abismo e as trevas. Então Deus separou a luz dessa treva, dessa escuridão, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas Deus chamou de noite. O que podemos observar e ver, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, o dia foi onde Deus criou a luz, e a noite, a escuridão, onde Deus chamou de treva, fez a separação. Porque Deus viu que a luz era boa, Deus chamou essa luz, como nós acabamos de falar, dia, e chamou a escuridão de noite. E Deus ia falando e acontecendo. Então Deus fez uma separação do meio das águas. Deus separou as águas, fez essa separação, essa divisão das águas, de mares, rios, lagos. Deus fez toda essa separação. E no verso 6, Deus disse no verso 6 sobre a expansão. Disse Deus, haja uma expansão. E separou ali as águas entre águas. Separou águas entre águas, que nós acabamos de falar. E foi a separação do mar, a separação dos rios e a separação dos lagos. No verso 7 vai dizer o seguinte: Deus fez expansão, uma separação, Deus, e fez Deus a expansão. E fez separação entre águas e a porção seca, que chamou essa porção seca de terra. Então, para tirar aqui a dúvida do versículo 2, não existia terra.
O Espírito de Deus pairava sobre o que hoje é terra. Logo após ele criou a terra, né? Só para tirar essa dúvida. No verso de 2, no verso 8, Deus chamou, né, a expansão, né, o espaço, né? Deus separou também, né, o espaço que hoje nós vemos com os nossos olhos, essa expansão que se chamou céu. Verso 8, chamou Deus a expansão, esse espaço, né, qual nós podemos observar, de céus. Verso 8, amados. E foi à tarde de amanhã, né, o dia segundo, né, no segundo dia, Deus, então, fez a criação e a expansão dos céus. E foi à tarde de amanhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. Então, aqui no verso 9, nós observamos e vemos onde Deus cria essa porção seca e faz a separação, né? Faz a separação, essa porção seca é chamada terra, das águas, que é os mares, os rios e os lagos. Então deu para entender, dá para entender aqui, né, na nossa meditação, aqui na nossa leitura, né, essa separação. Então o poder de Deus, ele ia falando, as coisas iam acontecendo da forma, do jeito que ele falava. Então, o poder de Deus, né? Podemos observar esse poder de Deus na palavra. E a terra produziu, né, erva, na terra, essa porção seca, Deus, né, foi ali permitindo, criando, dando, né, ali, através da sua palavra, ordenando que a terra produzisse frutos, né, frutos. E foi à tarde, amanhã, o dia terceiro. Aqui nós estamos no verso 13. E no verso 14, através do poder da palavra de Deus, ele vai dizer o seguinte: que haja luminares. Essas luminares, o nome dessas luminares é as estrelas. Estrelas na expansão dos céus. Na expansão dos céus. Para haver separação entre o dia e a noite, né? Então Deus fez a lua, fez o sol, fez a estrela, para que pudesse ter, né, sinais de tempos determinados, e para dias, anos, as estações, para ver essa divisão entre céu, entre dia e noite, né? No verso 15, Deus ele fez aqui, ó, se seja para luminares, na expansão dos céus, para iluminar a terra. Então Deus fez as luminares, as estrelas, a lua, o sol, para iluminar, trazer luz à terra, que ficou dividida entre, né, dia e noite, né? E o verso 16 vai dizer o seguinte: fez Deus dois grandes luminares, né? O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. Aqui está dizendo que Deus fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. No verso 18 diz o seguinte: para governar o dia, a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus foi criando, ele viu que era bom. Verso 20, e disse Deus: produza as águas abundantes, répteis de alma vivente, voe as aves sobre a face da terra, a expansão dos céus. Verso 21, e Deus criou as grandes baleias, animais, os répteis, tudo Deus que criou, amados. A Bíblia fala que foi tudo Deus que criou. E Deus abençoou, né, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, águas nos mares e as aves multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, o dia quinto, né? Então, no dia quinto, Deus, né, cria todos os animais. E aqui nós vamos encerrar esse vídeo e voltamos com a, né, segunda parte do livro de Gênesis. Esse pequeno resumo, essa pequena leitura que nós fizemos, é o capítulo 1, primeira parte. Nós voltamos em outro vídeo com a segunda parte do livro de Gênesis.